Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme Arado, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês. Estamos aqui em mais um episódio do Descomplicando Oncologia Torácica. Então, esse nosso novo programa educacional, com a tentativa de tentar trazer de uma forma mais simples todas as especificidades associadas à oncologia torácica atualmente, em parceria com o Dr. Marcelo Coraça. Nesse novo episódio, a ideia aqui é a gente falar dessa jornada do paciente do diagnóstico. Então, assim que ele recebe o diagnóstico de câncer de pulmão, ou até menos, na suspeita do diagnóstico de câncer de pulmão, até o momento de iniciar a terapia. Então, antes de começar o tratamento, a gente não vai abordar aqui os tipos de tratamento associados, a gente quer justamente do momento da lesão suspeita até o momento de iniciar o tratamento, como que é essa jornada do paciente. E aí, Coraça, para começar, eu queria te perguntar, mas quem que é o paciente que tem esse perfil epidemiológico e clínico do câncer de pulmão? Guilherme, obrigado pela introdução. Eu acho que a grande questão do perfil epidemiológico, a gente comentou isso no episódio 1, tem mudado muito, né? A gente tem visto que o padrão, o standard daquele paciente que tem efisema pulmonar tabagista, ele tem mudado um pouco. Mas eu acho que o principal ponto da gente colocar quando a gente tem uma suspeita de câncer de pulmão é que a gente normalmente tem que ter uma lesão torácica que tem cara de câncer de pulmão. Então, óbvio, o perfil epidemiológico a gente sabe, o tabagista é mais frequente, a gente sabe disso, o paciente que é tabagista ele vem com todas as suas especificidades, mas a gente pode pensar que tem pacientes que não são tabagistas ou que são tabagistas leves que podem ter câncer de pulmão, a gente tem visto isso cada vez mais. Então, antes de falar da epidemiologia, eu queria falar da clínica, que a epidemiologia todos nós sabemos. A clínica de câncer de pulmão eu acho que é uma coisa que parece ser boba, mas lembrar que lesões pulmonares elas são muito diferentes. A gente ter uma lesão pulmonar expansiva, espiculada, de tamanho maior, é muito diferente da gente ter uma bolinha, um círculo, que parece uma moeda, ou várias lesões diferentes. É o que a gente diferencia, obviamente, de metástase, para a gente ter uma lesão primária. Ah, mas e se for a metástase do câncer de pulmão especificamente? Você ainda assim busca, você tenta encontrar que haja, vamos dizer, uma mãe de todas essas metástases. Então, a gente tem que ver que existe uma lesão. É muito fácil a gente pensar o paciente que é tabagista e tem uma massa no tórax, um linfonodo mediastinal positivo aumentado, uma linfonodomegalia, esse é um paciente que, até que se prove o contrário, tem câncer de pulmão. Agora, se o cara não é tabagista e tem esse mesmo quadro, na minha visão, até que se prove o contrário, ele também tem um câncer de pulmão. E aí a gente tem que precisar pensar em trabalhar como que a gente vai fazer. E aí eu devolvo a pergunta para você. Eu ouvi uma pergunta uma vez que eu nunca vou esquecer. Dá para dar e é o motivo dessa pergunta, né, que a gente tem. Existe diagnóstico sem biópsia e exame anatomopatológico? Ou a pergunta que eu ouvi uma vez, dá para dar diagnóstico por biópsia líquida? É uma pergunta super difícil de responder atualmente, né? Porque a gente sabe a especificidade dessas biópsias líquidas e com volumes de doenças maiores, a maior sensibilidade também. Então, se a gente tem uma lesão suspeita e a gente tem um perfil epidemiológico semelhante à alteração que a gente vai encontrar, é muito suspeito que você faça o diagnóstico de câncer de pulmão. Dito isso, para nós é fundamental ter uma biópsia, não tem jeito. A gente ainda define muitos dos nossos tratamentos guiados por biópsia. Então, o tecido, a parte histológica é fundamental. Porque mesmo que você encontre um EGFR na sua biópsia líquida, é importante você saber, será que ele já tem uma desdiferenciação para carcinoma escamoso, para carcinoma de pequenas células, embora seja raro. Isso vai influenciar, por exemplo, o seu esquema de quimioterapia, muitas vezes, Se você tem um nesse cenário TP53, a sua isso alteração, a sua comutação que eventualmente não foi pega numa outra biópsia. Então, assim, como mensagem geral, para mim, na minha opinião, a biópsia ela é fundamental para o tratamento oncológico hoje, para a nossa definição de tratamento. Então, análise de PDL1 para sensibilidade à imunoterapia e todos os nossos biomarcadores. Então, embora a gente saiba e eventualmente a gente até veja alguns casos que são realizados condutas terapêuticas sem biópsia, a biópsia, na minha opinião, continua sendo parte fundamental do processo. eu vejo que a biópsia você tratar o paciente sem biópsia é na impossibilidade de fazer essa biópsia. Então, assim, a biópsia líquida, hoje, ela não dá diagnóstico. E mesmo que ela infira de uma forma muito positiva que esse paciente tem um câncer de pulmão do subtipo X, Y ou Z, é o que a gente colocou, não conseguimos nem aprovar nenhum tratamento. Já passei por situações onde, assim, é um paciente que eu fizemos a biópsia e a única informação que a gente tinha era carcinoma. A partir daí você já começa a dar até um passo, aquele paciente que está muito sintomático, você dá até um passo a mais. Uhum. Mas sem isso,
Sim. É aquela história, não dá pra gente trabalhar isso de forma tão fácil assim. E aí, Coraça, quando a gente precisa de biópsia, a gente sabe que nem sempre é tão fácil assim a gente fazer a biópsia, né? Quais são os desafios na prática clínica para a gente conseguir uma biópsia de um câncer de pulmão? Acho que assim, a questão de o desafio é porque o pulmão ele é um órgão dinâmico, é um órgão que está enchendo, esvaziando de ar a cada momento, e não é uma biópsia trivial, é uma biópsia quase cirúrgica. É diferente de uma biópsia de mama, não quero dizer que isso seja fácil, mas as mamas estão do lado de fora do corpo, então assim, o máximo que você vai ter ali é um sangramento e tal. Até mesmo uma biópsia hepática, às vezes. O fígado ele é um órgão que ele não fica se mexendo, ele não é dinâmico. Então, a gente tem vários problemas. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem é definir qual método de biópsia, e a gente vai deixar muito claro aqui que, para nós, o método de biópsia que a gente considera mais interessante é uma biópsia guiada por tomografia, ou mesmo por outros métodos, em que a gente tire um pedaço daquele tumor. Porque a gente sabe que biópsias guiadas por broncoscopia, além de terem um índice alto de falsos negativos, a gente obtém muito pouco material e tissue is the issue muitas vezes aqui para a gente ainda. Então, eu acho que o grande problema é isso. Você tem um paciente que você vai biopsiar o tórax, tem um monte de... Primeiro, se tiver uma biópsia numa lesão que seja muito central, será que a agulha da biópsia guiada por tomografia, que é o nosso padrão, vai chegar até lá? Ou não? Será que aí, nesse caso, possa valer a pena uma outra estratégia? Ah, e se eu tenho um paciente que eventualmente é um paciente coronariopata e ele usa anticoagulante? Quanto tempo eu vou ter que parar o anticoagulante e quais são os riscos que isso pode acontecer? Se é um paciente que tem uma performance pulmonar mais limítrofe, e eu biopsiar esse paciente, ele fizer um hemotórax ou pneumotórax, ele tem que ficar entubado. É aquele paciente que a gente fala, será que esse paciente vai sair do tubo se a gente conseguir? Então, é muito complexo a gente, muitas vezes, simplesmente falar, não, faça uma biópsia torácica. É o ideal. Por mais que a gente sempre, ainda mais porque muitas situações que a gente tem, a gente vai ter, nas doenças iniciais, que ainda bem a gente tem visto cada vez mais, a gente só vai ter doença no tórax, não tem outro lugar para a gente trabalhar. Mas essa história, exceto em situações onde a biópsia não é factível de Uhum. você operar o paciente para dar o diagnóstico e tratar, isso não existe. E eu acho que assim, um ponto importante é a melhor biópsia, a melhor forma de biópsia é aquela que for mais segura e que o paciente tiver acesso também, né? Lembrar que a gente tem acessos diferentes, tanto a biópsias guiadas por tomografias, quanto a broncoscopia, que é uma outra forma de biópsia boa, mas que tem as suas limitações em alguns pontos. Mas o contraponto também é que, eventualmente, para algumas lesões, talvez a broncoscopia seja a forma mais segura para o Sim, sim, paciente, sim. né? E a gente pode, inclusive, também como mensagem, fazer é, testes moleculares em biópsias também guiadas por broncoscopia, considerando como o Até Coraça com falou. patologia, né? A gente Isso, até consegue. com citologia. Fazendo como o Coraça falou, sabendo das possíveis limitações da qualidade da amostra. Então, o mais importante é justamente você conversar com esses profissionais envolvidos para saber se essa biópsia pode ser ou não realizada, ou como foi feita essa biópsia, a qualidade dessa broncoscopia que foi feita. Tudo isso importa, então, na hora de decidir. Mas o desafio na oncologia torácica que eu enxergo muitas vezes é que nem sempre isso é tão fácil assim da gente definir, né? Às vezes tem muita lesão que é borderline e como oncologista, você muitas vezes não vai saber responder isso, né? Você vai precisar justamente falar com o cirurgião, com o broncoscopista, com o radiologista Cardiologista. intervencionista para ver a facilidade ou a viabilidade de fazer uma biópsia, né? E quando você tem que fazer a biópsia, de que lugar você prefere fazer? Você tem um lugar que você sempre gosta de fazer? Pulmão, linfonodo, metástase? Como é que você define isso? Acho que a grande mensagem é que você vai biopsiar o lugar mais seguro, sempre. E quando a gente fala em segurança, se você tiver um órgão superficial, se você tiver um linfonodo cervical, suspeito, por que não? É super próximo à pele, você consegue fazer uma biópsia guiada por ultrassom, às vezes até em situações sem ultrassom. A gente obviamente pensa em ter um método de imagem sempre, não só para você localizar, mas para você evitar que esse paciente eventualmente venha ter um acidente de punção. Uhum. Então, assim, a biópsia, sempre eu gostaria de, sim, ter uma biópsia do primário, sim, a gente tem dados, inclusive, evolucionários de doença, demonstrando que a biologia do tumor primário ela é diferente da metástase, mas para dar um diagnóstico, o paciente está na minha frente, ele tem câncer de pulmão, ele não quer esperar, eu vou pegar o lugar mais simples. Se eu tiver linfonodo fácil, eu vou. Se fígado for mais fácil, eu vou. Se pele for mais fácil, eu vou. Agora, tem alguns lugares que eu não vou, de forma absolutamente nenhuma. Cérebro.
Então, tudo bem. Já dei diagnóstico em paciente com cérebro? Claro que sim. Se eu tenho um paciente que tem uma lesão cerebral característica de metástase e que está causando sintomas e ele tem uma indicação cirúrgica, neurocirúrgica, por que não? Eu posso dar o diagnóstico com isso. Mas fazer uma biópsia estereotática de cérebro, que é super complexa, eu acho que a gente está falando num absurdo grande aqui. O outro lugar que a gente não gosta é osso. Primeiro porque osso dói. Quem já viu ou já fez uma biópsia, por exemplo, de medula óssea, que não é nem de osso, biópsia de medula óssea, o processo de você transfixar a crista ilíaca, eu acho que é por isso que eu sou clínico. Eu ficava, meu Deus, gente, isso é muito cruento, não faz sentido a gente fazer isso. E porque o osso, além da gente não conseguir ter material de tanta qualidade, o osso ele tem que ser descalcificado e a gente só tem aquela máxima de que descalcificação só é ruim para teste molecular. Na verdade, não, imunohistoquímica vai ruim também. Então, a sua definição simples, se é um adenocarcinoma ou se é um SEC, já fica mais difícil aí, né? Já fica, não veio positivo para nada. Tá, e daí que não veio positivo para nada? Pode ser porque a imuno não funcionou. Sim. E para o teste molecular também. A gente, muitas vezes, eu já passei por situações, eu tenho certeza que você também, em que você pega um teste molecular do osso, não, vamos biopsiar de um outro local, e aí você encontra alguma alteração molecular. Então, osso, eu acho que não tem que fazer, cérebro, só em situações muito específicas, mas é sempre o mais seguro para o paciente. Gostaria sempre de ter biópsia do primário, mas se eu tenho um paciente que eventualmente tem, como eu falei, um linfonodo e ele usa anticoagulante, para que eu vou parar o anticoagulante dele 3, 4 dias? Porque eu posso parar um dia, uma biópsia mais simples e ter o resultado. Então, eu acho que esse é um ponto mais interessante. Eu concordo, e se fosse para pegar esse último ponto seu, então segurança, sítio, a depender desses pontos que você levantou muito bem, eu acho que eu resumiria essa última parte falando aquela biópsia que, sendo positiva, mudaria a minha conduta, né? Sim. Então, a biópsia no sítio onde mudaria a minha conduta. Aqui na metástase é a metástase, porque ia mudar completamente. Então, é sempre interessante você ter uma biópsia da metástase, né? Ou do primeiro sítio de recorrência, eventualmente, para você ter certeza que você está falando da mesma coisa, né? Ou, por exemplo, até linfonodal, né? Por exemplo, o linfonodo supraclavicular, que vai mudar totalmente a sua história, e com certeza, e a gente vai passar sobre isso, o estadiamento mediastinal, você ter, quando você está pensando em tumores iniciais, você ter uma boa amostragem mediastinal. Né? Esse ponto é fundamental. Eu acho que existem algumas situações onde você não tem dúvida de que haja uma metástase. Aquilo é uma metástase, ponto final. Aí você não precisaria. Agora, confirmar é óbvio, é fundamental, esse é um ponto fundamental. E aí agora, a doença localizada, a gente vai ter um bloco, né, de aula sobre isso, porque talvez esteja se tornando mais complexo do que a doença metastática. Porque a doença metastática é complexa do ponto de vista biológico, molecular. Mas é você, o patologista molecular, talvez trabalhando junto ali. E obviamente, sempre pensando no papel do tumor board, multidisciplinar e tal. Mas quando você tem que definir se você vai abrir o tórax desse paciente para operar ou não, isso é muito complexo. Assim, biópsia óssea, eu falei que, não, eu não faço biópsia óssea. Não é isso. Se eu tenho uma lesão óssea que é suspeita, porém dúbia, é diferente se eu pegar uma coluna de cima a baixo cheia de lesão. Não, isso é metástase. Agora, se eu tenho uma lesão dúbia que vai definir se eu vou fazer uma terapia curativa ou não, eu tenho que ir para o osso também. Agora, cérebro pega, porque assim, osso a gente sempre sabe, sempre tem noção de que aquilo provavelmente é metástase. Agora, cérebro tem aquelas lesões pontuais e tal. E assim, na maioria dos tumores a gente não faz ressonância como padrão. A gente não faz para todos os pacientes. A pergunta é, para câncer de pulmão, todos os pacientes têm que fazer ressonância de crânio? E por quê? Então a gente sabe do tropismo muito grande de todas as histologias, sejam pequenas células ou não pequenas células, para metástase craniana com câncer de pulmão, né? Então a ressonância de crânio para os metastáticos, mesmo assintomáticos, é obrigatória. Para os localmente avançados, ela é obrigatória. Eu entendo que existe uma questão potencialmente de acesso para tumores muito iniciais, mas na minha prática clínica eu acabo indicando para todo mundo baseline pelo risco e para você ter isso bem documentado, né? O que mudou muito atualmente, felizmente, com o advento das novas terapias é a nossa conduta em relação às metástases cerebrais, né? Que acho que isso é uma outra abordagem, né? Porque a gente sabe da ótima ação das nossas terapias sistêmicas hoje em sistema
nervoso central. Então, muitas vezes os pacientes perguntam, né, mas isso vai mudar a escolha da terapia se eu estou Claro. assintomático e você já vai escolher uma terapia que vai fazer um bom controle, né, independentemente se tem metástase cerebral ou não? É verdade essa parte, mas é fundamental a gente ter um primeiro estadiamento cobrindo o sistema nervoso central, e uma imagem com ressonância de crânio é geralmente o recomendado, né? Existe um conceito antigo, que se você pegar um paciente que chegou no pronto-socorro com um quadro neurológico, você fez uma imagem de sistema nervoso central, aquilo é uma lesão. E a gente sabe que lesões primárias e metastáticas, elas são muito diferentes. Você definiu que aquilo ali é uma metástase. A chance de aquilo ser tipo 1 é 50%. Então, assim, para a gente ver o tropismo que existe, e a gente sabe que com as alterações moleculares que a gente ouve falar, como EGFR, ALK, sobretudo as fusões gênicas, o tropismo para o cérebro é muito grande. E eu concordo, embora por acesso a gente nem sempre faça, eu sempre falo, eu sempre uso esse paralelo com a mama. Puxa, operar uma mama, você vai ter um defeito estético, eventualmente, se você errar o seu estadiamento, claro que sim, é grave, é um erro médico, mas abrir um tórax não é uma brincadeira. E às vezes você vai ter aquela lesão de 4, 5 milímetros que você vai fazer sequências de ressonância mais adequadas e você vai falar, puxa, isso aqui é uma metástase. E aí você pode, não, beleza, a lesão no pulmão tinha 1,5 cm, mas aí você espera 1 ano e meio depois uma lesão de 2 centímetros na cabeça e você fala, puxa, por que será que tinha isso? Então, tomografia dá para fazer? Dá. Não é o ideal, porque a gente sabe que tomografia, assim como a gente fala em raio-x de tórax para screening, vai pegar lesão grande. Uhum. Então, assim, geralmente o paciente que fez tomografia achou alguma coisa, ele está sintomático. Então, ressonância ela é a nossa escolha. E a gente tem que falar muito com os nossos pacientes que, eu não quero fazer porque é fechado. Toma um Rivotril e faz, porque faz muita diferença na nossa vida. E aí? Não, você que me pergunta agora. Biópsia imunohistoquímica é o suficiente para tratar? Claro que não. Né? A gente está aqui com... Aliás, eu recomendo a todos lerem Arada G. et al., Nature Reviews of Cancer, Rare Molecular Subtypes of Lung Cancer. Eu brincando com isso, eu acho que assim, a gente hoje volta àquela sua máxima aqui. A gente não consegue tratar o nosso paciente só com biópsia imunohistoquímica. Quando eu falo imunohistoquímica, é imunohistoquímica diagnóstica. E assim, lembrando, imunohistoquímica não é definitivo. A gente tem alguns marcadores que são clássicos. CTF1 na piscina A, clássicos de adenocarcinoma. P40, P63, clássicos de SEC. Cromosinaptofisina, clássicos de neuroendócrino. Mas é importante a gente entender que nem todos os tumores marcam da mesma forma. Então, assim, é suficiente? Não. Porque mesmo nos tumores que a gente eventualmente só vai fazer PDL1, é isso que vai direcionar como a gente vai fazer imunoterapia, se a gente vai fazer imunoterapia apenas, quimioimunoterapia. São, como a gente falou, várias doenças complexas e raras em uma só. Então, hoje, a gente tem que testar os nossos pacientes de forma adequada. Você pode tratar, aí eu vou rebater a pergunta, você pode tratar o seu paciente só com biópsia imunohistoquímica? Olha, carcinoma? Tá bom para mim se eu precisar tratar. Agora, eu vou tratar direito? Claro que não. Sim. Então, assim, voltando a essa pergunta e aí até explorando essa pergunta um pouco mais, PDL1 eu já dei a dica. PDL1 tem que fazer. PDL1 tem que fazer tirando para pequenas células, para todo mundo. Mas, além do PDL1, que testes que a gente tem que fazer para os nossos pacientes? Qual é o mínimo aceitável, Guilherme? Assim, eu acho que tirando os pacientes com pequenas células, eu excluiria também os pacientes escamosos tabagistas, como a gente conversou. E aí, para os pacientes não escamosos, a gente precisa considerar um teste molecular adequado para esses pacientes. O que é adequado, qual é o momento de fazer esse teste, é tudo aberto para discussão. Idealmente, eu gostaria de ter o painel mais amplo possível. A gente sabe hoje que não basta apenas a gente ter as alterações guiadoras, né? Se a gente tiver essas coalterações, isso nos ajuda a selecionar terapias que a gente tem mais de uma opção, né? Em alguns cenários que a gente tem mais de uma opção. Mas a gente sabe que nem o acesso às terapias alvos é fácil atualmente aqui no Brasil, né? Então, o mínimo que eu acho que a gente precisa ter são aquelas alterações que a gente tem em terapia-alvo disponível. Isso inclui GFR, ALK, ROS1, NTRK, RET, MET, HER2, BRAF, Carras, Carras. G12C.
E acho que são Você esses, sempre esquece né? uma, gente. A gente tenta. Eu sempre acho que eu tô esquecendo uma. Acho que esses são os principais, que a gente tem terapia-alvo hoje disponível no Brasil que vai mudar a sua prática, É o talvez mínimo mesmo não aceitável em primeira linha ou em segunda linha, né? e o mínimo aceitável é diferente do ideal. Eu Sim. acho que esse é um ponto importante. Mínimo aceitável é diferente do ideal. Até porque quando a gente fala mínimo aceitável, a gente fala assim, vamos fazer uma GFR. A gente sabe que existem métodos diferentes. A gente sabe que PCR vai falhar de pegar vários, até 50% dos pacientes com inserções do exon 20, que quando a gente fala EGFR, lembrar, EGFR mutações sensíveis e mutações de resistência, os inibidores de tirosina quinase orais. Mas e para SEC? Hoje, só PDL1? Para o SEC, paciente tabagista, de forma geral, só o PDL1, mas se você tiver acesso, eu acho interessante sim, se for algo possível, fazer um teste molecular. A gente sabe que existem pacientes que podem ter outras alterações. Uma classicamente associada é alterações do MET, que estão presentes nos pacientes com SEC e aqueles pacientes com adeno escamoso até de uma certa frequência até maior. A gente tem alterações de Carras descrita, tem fusões já descrita em carcinoma escamoso. Então, de uma forma geral, a gente não faz o teste molecular por uma questão de acesso, mas se a gente tivesse acesso, eu recomendaria para fazer para todos os pacientes, que eu acho que é uma informação que você pode ganhar bastante também. Então vamos lá, resumindo até agora. Não escamoso, PDL1, sempre, PDL1 para todos os não pequenas células, PDL1, e o teste molecular mais amplo que você conseguir com a melhor metodologia disponível. Sim. Escamoso, PDL1, e se tiver acesso, a gente pode fazer um perfil molecular. Perfeito. 2024, pequenas células, testa, não testa, De uma forma, trata. de uma forma geral, então, sim, pequenas células a gente abre um outro caminho, que o estadiamento até é um pouco diferente, não a forma como você estadia com PET e ressonância, mas a forma como você classifica entre doença limitada e doença extensa, mas que é muito parecido, né? Doença limitada são basicamente os estadios mais precoces, que cabem no campo de radioterapia. Doença extensa são os pacientes basicamente metastáticos. Então, tem um paralelo bastante interessante. Do perfil molecular, hoje não tem um papel claro a gente fazer painel molecular nenhum para pequenas células, a menos que o paciente seja não tabagista. Então, para todos esses tumores neuroendócrinos de alto grau, carcinoma, né? Esses carcinomas neuroendócrinos, melhor dizendo, que ocorrem em pacientes não tabagistas, a gente sabe que existe um risco de transformação histológica, mesmo sem tratamento, por exemplo, com pacientes com EGFR. Então, a gente precisaria fazer o tratamento nesse cenário específico. As classificações submoleculares de carcinoma de pequenas células vai ser tema para outra discussão. Na prática clínica, ela tem pouca implicação, o tratamento acaba sendo igual para todos, então, de prático e para descomplicar, não tem uma indicação. Então, resumindo, não escamoso, perfil molecular amplo, PDL1. E eu acho que a outra, PDL1 para SEC, eu acho que para descomplicar, justamente a ideia é essa. Você tem um paciente não tabagista, e eu prefiro até pensar de outra forma. Você tem aquele paciente que não leu o livro, que fenotipicamente ele é diferente da histologia dele, ele também vale a gente investigar um pouco mais. Então, você tem um não tabagista, independente de ser ou SEC ou ser pequenas células, ele é um paciente que não há acesso no Brasil, mas que vale a pena a gente discutir com o paciente. Sim. Vamos falar agora, talvez, o boom, a novidade. Estadio, a gente está falando de estadio 4. Então, e por estadio? Estadios, eu vou tentar resumir aqui em 3 grupos. Metastático a gente já falou. Agora vamos falar estadio 3, não operável, e estadios 1 a 3, não operável. Como é que... Operável, perdão. Então, estadio 3, que você vai fazer radioquimioterapia. Nossa, você vê, né? A gente se complica na oncologia torácica. Estadio 3, irressecável, que você vai fazer radioquímio. E pacientes estadio 1 a 3, que você vai operar. Como é que a gente trabalha isso? Eu vou te dar o mais tranquilo aí, que é o estadio 3 agora, vai. Não, Irressecável. Não, na verdade, eu acho que eu penso de uma forma muito parecida, na verdade, em relação à testagem molecular. Eu acho que quanto antes a gente tiver a testagem molecular, melhor, e quanto mais ampla ela for, melhor. Acho que essa é a forma mais simples de transmitir essa mensagem. A gente sabe da importância. Em qualquer cenário que você discuta, a quimioimunoterapia vai participar hoje, talvez não nos tumores muito, muito pequenos, então menores do que 3, 4 centímetros que têm um linfonodo negativo, que ainda não estariam nos estudos de neoadjuvância. Todos os outros tumores maiores do que 3, 4 centímetros ou linfonodo positivo, eles mereceriam um painel molecular para decisão terapêutica. Seja para fazer quimioimunoterapia neoadjuvante, seja eles para fazer terapia adjuvante com imunoterapia ou terapia-alvo, seja para indicar
quimio-radioterapia seguida de terapia-alvo de consolidação ou imunoterapia de consolidação. Então, para mim, a resposta é até um pouco mais fácil no sentido de Se eu acho que a descomplicou gente tem mais a que resposta. fazer Obrigado. a imunoterapia, o painel molecular para todos os pacientes. Lembrar que, novamente, é questão de acesso, né? Então, assim, eu volto a essa máxima que a gente está falando, que no mundo ideal a gente testaria todos os nossos pacientes. E aí a gente está falando, sobretudo aqui nos pacientes que têm carcinoma não escamoso, né? Lembrar que a gente, obviamente, mais uma vez, volta à mesma questão dos pacientes não tabagistas, mas a gente está falando muito do não escamoso, lembrando desse fenótipo aqui. Mas assim, eu acho que a gente tem que lembrar hoje que dentro da questão de acesso, e falando acesso ao que você vai fazer, eu não estou dizendo acesso ao teste em si, mas das perspectivas de tratamento, até para você, por exemplo, a gente teve os dados do Laura agora na ASCO, você só vai dar o Osimertinib pós, não está aprovado agora nesse momento enquanto a gente fala, deve estar aprovado em breve, mas a gente não consegue fazer o Osimertinib adjuvante se você não testar. Mas tem outro lado, né, que foi o que você comentou. Mas se eu tiver um EGFR, eu não deveria dar imunoterapia para esse paciente. É mais ou menos a mesma nuance. Não adianta você fazer quimio-imunoterapia no seu paciente. Eu não testei meu paciente. Fiz quimio-imunoterapia, puxa, a resposta dele foi muito ruim. Será que é porque o seu tratamento é ruim? A gente viu os dados de imunoterapia neoadjuvante com quimioterapia, são fantásticos. Não, provavelmente, talvez, pode ser uma tumor de biologia desfavorável, ou pode ser um tumor que não responderia de forma nenhuma. Então, eu acho que essa questão que a gente tem que tentar disseminar. Hoje, tratar no estádio 4 sem testar amplamente, na minha visão bastante crítica e talvez até um pouco pesado do que eu vou falar agora, é crime. Para mim é crime. Agora você, obviamente, na dependência de acesso. No estádio 1 a 3, talvez essa questão de a gente ter que testar todo mundo tenha se tornado cada vez mais importante para a gente poder trabalhar. E agora, pergunta final do nosso debate, que eu acho que é a pergunta mais difícil e que eu mais ouço. O que define o momento certo de iniciar o tratamento? Porque o que eu acho que a gente mais sofre com os pacientes, porque eles leem que câncer de pulmão é grave, que mata as pessoas, que as pessoas não vivem muito, e aí você fala, então, eu vou pedir um teste para você que vai demorar 3 semanas para ficar pronto. Dá para esperar? Não dá para esperar? Como é que você define o momento certo de você iniciar o tratamento do seu paciente? Não é um ponto único isso, né, essa resposta, né? Eu acho que a gente leva em considerações vários pontos para isso. Então, primeiro é o subtipo do câncer de pulmão, né? Uma coisa é esperar um câncer de pulmão de pequenas células, outra coisa é esperar um câncer de pulmão de não pequenas células, né? Uma coisa é o segundo ponto é um paciente com alto volume de doença, um paciente com um tumor menor, com menor volume de doença. E um ponto de debate aí associado a isso é o que ele tem de sintoma, se ele precisa iniciar um tratamento porque ele tem um sintoma muito grave, como uma dor muito importante por conta de uma compressão medular, ou se o paciente tem muita tosse ou muita falta de ar, ou um paciente que não tem absolutamente nenhum sintoma e foi um achado incidental, esse diagnóstico de câncer de pulmão. E o terceiro ponto seria a biologia até mesmo molecular disso. Então, muitas vezes você vê esperar em um paciente não tabagista pode mudar totalmente a sua escolha de tratamento em comparação com um paciente tabagista que não vai ser candidato a uma possível terapia-alvo. O que eu acho que todos esses tumores têm em comum na minha decisão de iniciar o tratamento, que é essa individualização do melhor momento de começar a terapia, é que eu sempre falo isso para os pacientes. É melhor a gente fazer um diagnóstico completo, mais correto possível no início e começar com uma terapia mais assertiva do que a gente começar atacando para todo lado e depois ter que mudar o cenário, o paciente já ter toxicidade, não só física, mas também financeira, muitas vezes associado a iniciar qualquer tratamento sem nenhuma espera e de uma forma meio desorganizada, né? Então, eu acho que o tratamento deve ser muito bem discutido antes de iniciar. Em casos em que a sintomatologia é muito grave, o volume de doença é muito grave, aí sim eu acho que vale a discussão de iniciar uma terapia com uma maior celeridade para controle de sintomas. Aí seria essa a minha principal indicação. E você? Tentar descomplicar mais aqui a questão. Eu acho que o ponto fundamental é quando a gente fala o momento de iniciar o tratamento, a gente basicamente está falando de estadio 4, tá? Estadios precoces, na verdade, a ideia é de começar o quanto antes, a gente tentar correr com os testes o mais rápido possível, porque a gente sabe que a gente quer curar esse paciente e é uma doença agressiva. Mas eu acho que o estadio 4, o ponto fundamental é o sintoma.
Não adianta você, o volume de doença é alto, o paciente tem 20 lesões no fígado, mas ele está com uma alteração de TJ, GP, bilirrubina? Não. Ele está com algum sintoma, o fígado está aumentado? Não. Então, ok, a gente pode esperar. Agora, o paciente tem, como você falou, compressão medular. Às vezes é uma lesão com compressão medular. Dá para esperar? E aí a grande questão é, o que é começar o tratamento? Se você tem um ponto focal, uma compressão medular ou um paciente com uma lesão óssea causando muita dor, começar o tratamento às vezes depende da palavra carcinoma, depende da palavra câncer, neoplasia maligna. É radioterapia, terapia local. Isso pode ser começar o seu tratamento logo. E a gente faz muito isso. Puxa, é um paciente que tem uma lesão óssea que está doendo pra caramba. Eu não fiz o meu perfil molecular super mega blaster ampliado, mas ele está com dor. Radioterapia enquanto a gente espera. Mas tem casos que são muito dramáticos. Eu acho que a dica que eu dou nesse cenário é: você tem aquele paciente que está na sua frente em crise visceral pulmonar. O que é isso? O paciente está dispneico com necessidade de oxigênio e ele não vai para casa. Você não vai conseguir dar alta para ele. Ele está lá no catéter de alto fluxo, você viu um monte de lesão pulmonar, você conseguiu uma biópsia, está escrito carcinoma não pequenas células. É o desespero. Porque pelo menos se tivesse escrito carcinoma não pequenas células subtipo não escamoso, eu poderia dar carboplatina e pemetrexed, que é mais bem tolerado e mais tranquilo. O que eu sempre comento é: começa com químio da forma mais simples que você puder. Mais uma vez eu fiz carpipaclitaxel semanal. Enquanto você vai descobrindo, vai fazendo. Mas existe um afã, não, vou dar quimimuno, porque quimimuno é o melhor que a gente tem. E você comentou, a toxicidade aumenta nisso. Se você vir o seu paciente, você começar o seu tratamento, sobretudo no cenário não escamoso, sem você ter uma biologia completa, você pode incorrer em malefícios de prognóstico e, obviamente, financeiros. Vou pegar um paciente que... Esse é um exemplo para mim que eu sempre lembro. Um residente chegou com teste molecular para mim, com PDL1 para mim, que sai mais rápido, é uma imunistoquímica. Coraça, 100% de PDL1. Pembrolizumab monoterapia. Eu falei, mas você percebeu que ele tem 40 anos e nunca fumou um cigarro? Não adianta, vamos dar químio para ele. Carbelinta. O cara tava muito sintomático. Carbelinta. E aí ele olhou para mim, mas... Coraça, o PDL1 tá 100%. Eu falei, calma. Existem situações, como infusões gênicas, por exemplo, onde você pode ter um upregulation de PDL1. Ele tinha um ROS1. E esse paciente usou um ciclo de carbo e pemetrexed. Ele precisava pelo sintoma. E a gente depois direcionou a terapia-alvo. Se eu tivesse feito carboplatina, pemetrexed, pembrolizumab, tem aquele dado de nivolumab com crizotinib, que foi o que eu usei para esse paciente, com toxicidade hepática de 3 pacientes morrendo com a toxicidade hepática. Então, eu acho que descomplicar é isso. É sintoma, mas não complique o seu tratamento. Químio é o que a gente muitas vezes vai conseguir resolver a vida do seu paciente. Químio e espere um pouco mais. Tá bom, acho que com isso a gente atinge o nosso tempo limite aqui de mais ou menos 30 minutos de conversa. Eu sempre passo, né? Me desculpa, audiência. E aí, com isso, a gente fecha esse episódio do diagnóstico ao tratamento e acompanha os nossos próximos episódios, que a gente vai entrar então na jornada mesmo do paciente com câncer de pulmão. Obrigado. Valeu, Guilherme.